Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, mais uma semana nos encontrando para falar das grandezas do nosso Deus. Amém? Antes de nós começarmos, dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, você comente, mande esse link, compartilhe. Aquilo que é bom para nós devemos compartilhar. E o que há de melhor nessa vida do que a presença e a palavra do Deus vivo, Deus Altíssimo, não há nada melhor. Por isso, compartilhe com os seus essa palavra, esse link. Vai estar passando aí embaixo o endereço da nossa igreja e você é muito bem-vindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, poderoso, excelso, és tu, Senhor, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos atrai sempre para ti. Nos atrai, Senhor, com o teu amor, que é infinito. Um amor, Pai, que nós não nem podemos imaginar. Um amor que deu o seu filho, um amor que nos resgatou, um amor que nos busca. Muito obrigada, Senhor, por cada vida. Muito obrigada por esse tempo. Que seja abençoado a tua palavra para cada um de nós, Senhor, porque é pérola. Que o teu Espírito seja livre no nosso meio e, de fato, faça uma revolução no coração daqueles que vão encontrar a palavra viva do Senhor. Amém? Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos hoje um texto que é até bem conhecido. E Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Evangelho de Marcos, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já estava enchendo de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Esse texto é um texto conhecido. Jesus, quando veio à terra como homem, deixou a sua glória e veio como homem à terra. Jesus andou por todos os lugares, pregando, curando, libertando. Todo tipo de milagre aconteceu na presença de Jesus. E aqui ele estava numa margem do Mar da Galileia, então ele disse: vamos para outra margem, vamos atravessar. E eles entraram no barco do jeito que estavam e seguiram. Só que no meio desse caminho acontece uma tormenta, uma turbulência. E essa palavra tempestade, ela tem igualdade, quando vamos buscar no original, ela tem uma certa igualdade com o terremoto. Então, foi realmente um tumulto no mar, eu imagino. E vinha água de cima e o tumulto nas águas. Então, eles se apavoraram. Eles ficaram apavorados, embora ali no meio deles tivessem pescadores que já estavam acostumados às turbulências do mar. Mesmo assim, a tormenta foi tão grande que eles se apavoraram. E quando olharam o barco enchendo e olharam para a polpa, lá estava Jesus,
com a cabeça numa almofada, dormindo. E eles passou pela mente deles todo tipo de dúvida, de insegurança, de uma falta de recurso de resolver aquela situação e foram acordar Jesus, mestre. Não te importa que nós pereçamos, o Senhor não liga que a gente morra, porque nós vamos morrer. Olha o que está acontecendo. Jesus então se levantou, olhou para o vento, para o mar e disse: cala-te, aquieta. Então o vento cessou e o mar se calou e fez-se bonança, diz a palavra. Então ele olhou para os seus discípulos e disse: por que sois tímidos? Vocês não têm fé? E aí uns olharam para o outro, uns olharam uns para os outros e com grande temor, creio eu, né? A Bíblia está aqui descrevendo, e o temor era muito grande, de olhar Jesus e olhar para a tempestade, e seguinte, uma palavra emitida por Cristo: aquieta-te, cala-te e cessa tudo. Eles estavam possuídos de grande temor e olhavam uns para os outros e diziam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles andavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Eles já tinham visto toda sorte de milagres com Jesus. E diante de uma tormenta, eles se apavoraram, porque neles não tinha menor chance de resolver aquela questão, o barco ia afundar. E eles então falaram com Jesus de uma maneira: o senhor não liga mesmo que a gente vai morrer? Não te incomoda isso? Não importa que a gente pereça? Mas, depois desse pavor, veio o temor pela pessoa de Jesus. Porque Jesus se levanta e dá uma ordem. Ele emite uma palavra. Ele emite verbo. A ação de Jesus é a palavra. E quando isso acontece, tudo se faz bonança. Então eles olham um para o outro e dizem: quem é esse? Quem é Jesus? Quem é este homem? Quem é essa pessoa que de repente está dormindo aí? Por que está dormindo no meio de uma tempestade dessa? E aí nós temos algumas coisas nesse texto. A primeira é: de uma margem à outra, do mar da Galileia, tinha um percurso a ser caminhado, a ser traçado. E no meio desse percurso se levantou grande tormenta. Estava tudo bem, tanto que Jesus estava dormindo. Mas no meio desse percurso se levantou grande tormenta. Jesus estava no barco e Jesus estava dormindo. Porque Jesus sabe quem ele era. Ele sabia quem ele era e quem era o seu Pai que estava no céu. Porque todas as coisas que ele falava, ele se dirigia ao Pai. E aí os discípulos, depois de caminhar com Jesus, depois de tantas coisas, se apavoraram no meio do percurso. E ali eles tiveram medo, pavor, insegurança, e tiveram uma sensação de impotência por falta de recursos neles. Eles se viram diante de uma situação onde eles não podiam resolver nada. E não deu nem tempo, né? Porque o pavor foi tão grande que nem se olharam para saber quem eram eles. E então foram clamar a Jesus: mestre. E Jesus, então, resolve tudo com a palavra, dá ordem, e aí olha para eles e fala: por que vocês são tímidos? Por que Jesus olha para eles e fala: por que vocês são tímidos? Ainda não têm fé? Porque eles eram discípulos de Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles viram como fazia. Eles podiam ter tomado uma atitude,
mas o pavor foi maior, a insegurança foi maior, a dúvida foi maior. E quando Jesus resolve tudo isso, eles ainda se perguntam: quem é esse que dá uma ordem e para tudo? Tem domínio sobre a natureza, tem domínio sobre o levantado do oceano, tem domínio sobre uma tormenta no meio desse percurso. Ele estava dormindo. E não é assim conosco? Estamos em um percurso no mundo. Estamos num caminhar no mundo. E no meio desse caminhar, no meio desse percurso, tormentas se levantam. Tormentas se levantam. E por muitas vezes nos vêm dúvidas, inseguranças, pavor, muito medo e também uma sensação de impotência, de não ter em nós recursos para resolver a tormenta que se aparece, que se apresenta. Nós olhamos para nós e nos vemos incapazes de qualquer coisa. Mas Jesus estava onde? No barco com eles. E quando Jesus está conosco, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós podemos. Em Cristo Jesus, nós temos autoridade. Em Cristo Jesus, nós podemos nos levantar com coragem. Porque Cristo é conosco, ele venceu todas as coisas. Mas a nós também nos abate todo esse sentimento por causa das circunstâncias. Nós estamos vendo aí quantas catástrofes da natureza estão acontecendo, não só no nosso país, agora concentrado no Rio Grande do Sul, mas ao redor do mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, está muito sério. Municípios desapareceram do mapa. Muito difícil reconstruir. Muito difícil de prever e muito difícil de barrar todas essas catástrofes. São tempestades, inundações, terremotos. Lá na África, o continente está sendo dividido. Está sendo abalado todo o solo. Tem uma fenda que está de cima a baixo no continente africano. Quer dizer, o que eles dizem é que daqui a um tempo, esse continente já não vai ser o continente africano, vai se dividir em dois. São coisas que nós não podemos barrar, nós não temos como fazer. Mas, em Cristo Jesus, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Nós podemos estar no meio de qualquer tormenta. Em Cristo Jesus, há bonança. Em Cristo Jesus, na sua presença, sob a sua palavra, sob a ordem de Cristo Jesus, há bonança na nossa vida. Há calmaria, porque ele é o príncipe da paz. Ele é Deus. A Bíblia fala que de eternidade a eternidade tu és Deus. E tem todo o domínio sobre qualquer turbulência. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. O que nós precisamos é saber a nossa identidade em Cristo. Quando eles se perguntam quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem, eles já estavam caminhando com Jesus. Eles já tinham visto outros tipos de milagres. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo. Jesus tirou Lázaro da morte, Jesus tirou a filha de Jairo. Jesus fez todo tipo transformou água em vinho, que foi o primeiro que ele fez.
Então, Jesus já tinha feito, muitos fez depois também, porque nós ainda temos relatos depois, mas eles já tinham visto. E eles estavam se perguntando, eles não conseguiram se olhar, olhar a sua identidade, por isso Jesus fala, por que vocês estão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Que a palavra é bem assim, ainda não tendes fé? Ainda não creem? Ainda não descansam? Ainda não entregam? Ainda não têm ousadia? Porque já vinha uma experiência com Cristo, um relacionamento com Cristo. Então, eles não conseguiram se ver porque foram tomados de todo pavor. E dá para entender o pavor, né? Nós tivemos uma tragédia aqui na nossa cidade, foi de ter pavor. São turbulências que nós encontramos no meio do percurso. Mas, quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Se Jesus faz parte da minha vida, se Jesus faz morada em mim pela pessoa do seu Espírito, eu tenho recursos para crer que tudo vai ficar bem, de acordo com a vontade de Deus. Não há percurso, não há sair de uma margem para ir para outra sem uma turbulência. Nós estamos no mundo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E quando Jesus orou, ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas peço que livra-os do mal. Os livre do mal. Mas nós estamos no meio desse mar, nesse percurso. Não sabemos, uns têm um percurso mais longo, outros percursos mais menores. Nós não sabemos o nosso percurso, mas sabemos que Jesus pode todas as coisas. Sabemos que Jesus venceu todas as coisas e que não há força da natureza que Jesus não vença, porque ele tem todo o domínio. Ele tem todo o domínio. Então, nós precisamos conhecer aquele que nós falamos que temos fé. Nós temos que conhecê-lo. Quando os discípulos falaram com ele, Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava prestes a dar a própria vida em favor deles, para que não perecesse eternamente, mas que tivesse a vida eterna, porque assim diz a palavra. Todo aquele que nele crê, em Cristo Jesus, que ele deu a vida, não vai perecer, mas vai viver eternamente. Eles estavam caminhando com ele. Então, aquele que Deus entregou o seu Filho unigênito para que nós tivéssemos vida, eles estavam perguntando para ele: não te importa que pereçamos? Mesmo que seja a hora da morte do corpo. Em Cristo Jesus somos eternos e vamos passar a eternidade com ele. Então, ali, naquele momento, eles foram tomados de grande temor, não olharam para si, quem eles eram em Cristo, caminhando com Cristo. E momento seguinte, quando Jesus se levanta, então eles ficam meio atordoados e falam para quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus tem domínio sobre todas as coisas. Domínio. Jesus é Deus que veio encarnado para cumprir o plano perfeito de Deus Pai, para que nós fôssemos resgatados nele, para ele, para que com ele fôssemos mais que vencedores.
É por meio dele que vencemos. Mas nós temos que ter consciência de quem nós somos. E que o recurso que nós temos não é na minha força, não é na sua força, nem na sua muita inteligência ou conhecimento, mas é no poder de Deus, que é em nós derramado pelo Espírito Santo, na pessoa de Jesus. É por ele, por meio dele. E também temos que ter conhecimento de quem nós seguimos, que é Cristo Jesus. Quem é esse? É Jesus. Quem é esse? É o Filho do Altíssimo. Quem é esse? É Deus. Quem é esse? Foi aquele que morreu na cruz para me salvar, te salvar, e tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos, e que ressuscitou e está à destra de Deus Pai, e é o nosso advogado, e enviou para nós o seu Espírito, para que em nós fizesse morada, para que então de nós saísse recursos, para que não fôssemos tímidos e para que a gente possa crer quem é Jesus. Mas para termos essa confiança, termos segurança, termos firmeza, nós precisamos saber, conhecer o nosso Deus. Precisamos conhecê-lo. Então, nós temos que mergulhar em Cristo Jesus, mergulhar na sua presença, na sua palavra, deixar que o Espírito revele em nós, para que a gente, então, ultrapasse todo esse percurso e que qualquer turbulência que se levante, nós podemos olhar para o alto e clamar: Jesus, em ti sou mais que vencedor. E a Bíblia nos diz quem é Jesus. Nós vamos abrir em Colossenses, para que a gente possa estar encerrando. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Aqui está a imagem de quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando um dos discípulos perguntou para ele: mas o que é a verdade? Mostra-nos o Pai. O que ele falou? Tem andado tanto tempo e ainda não viu nada? Porque ele era a expressão, ele é a expressão do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. É o primeiro. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E todas as coisas que foram criadas subsistem por ele, nele. Então é ele quem tem o domínio de todas as coisas. Então quem é esse? Que até o vento e o mar ele faz calar. É esse, o primogênito de toda a criação, a expressão exata do Deus invisível. E todas as coisas lhe obedecem, porque por causa dele, para ele e nele, todas as coisas estão vivas. Todas as coisas permanecem. Todas as coisas se sustentam. Porque pela palavra, Deus criou todas as coisas. E Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Então, ele é o início, haja luz. Ele é o início de todas as coisas, é o primogênito da criação. Não tem como separar nada dele. Não dá para fazer essa separação. É ele, por ele e nele. E assim é a nossa vida, assim é o nosso percurso. E assim é o domínio das tormentas da nossa vida. E assim é o vencer da nossa vida. E assim é o compreender.
quem nós somos nele. E assim é compreender quem é ele em nós. Quem é Jesus? Quem é este na sua vida, na sua tormenta? É o que vai fazer calar e sossegar e trazer bonança. Ele é o Pai o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. É nele que estamos firmados, sossegados, para fazer como ele fez, dormir com a cabeça na almofada e descansar em Deus. Amém? Que você possa mergulhar no conhecimento de Deus e que o Espírito Santo te revele todos os dias quem é Cristo Jesus em você e quem é você nele. Ele é Jesus, Deus, unigênito. Ele é o início de todas as coisas e ele também é o fim de todas as coisas. Ele é o nosso início do percurso e ele é o fim do nosso percurso. E no meio desse percurso, ele está conosco em todas as turbulências. Nós não estamos sós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Tu és todas as coisas em nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada por Jesus. Muito obrigada pelo Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos atrai a ouvir, a ter conhecimento de Ti. Que cada um possa mergulhar e se aprofundar em Ti, Senhor. Que o Teu Espírito se revele Jesus na vida de cada um. Em nome de Jesus. E que cada um, no meio do seu percurso, nesse mundo que jaz no maligno, qualquer turbulência, Pai, Jesus tem o perfeito controle. Ele é antes de tudo. Ele é depois de tudo. Ele é. Ele é. Muito obrigada por cada um, Pai, que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir depois, cada um seja alcançado de Ti, pelo Teu grande e infinito amor. Por causa desse amor, Pai, nós fomos achados de Ti. E estamos aqui. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você chegou depois, dê o seu like, compartilhe esse link, comente. O nosso endereço está passando aí. Faça-nos uma visita. Você é muito bem-vindo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E que sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Até o próximo domingo. Tenha uma semana muitíssimo abençoada na presença de Jesus.